Direito das obrigações. Lugar do pagamento. Obrigação é o vínculo jurídico que confere ao credor, sujeito ativo, o direito de exigir do devedor, sujeito passivo, o cumprimento de determinada prestação. Corresponde a uma relação de natureza pessoal, de crédito e débito, de caráter transitório, pois extingue-se pelo cumprimento, cujo objeto consiste numa prestação economicamente aferível. Toda obrigação gera onerosidade, portanto, terá um lugar para ser efetuado o pagamento. Onde será esse lugar? O local do pagamento é onde as partes irão efetivar a prestação, o devedor realizando o pagamento e o credor o recebendo, conforme descreve o artigo 327 do Código Civil. Artigo 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Parágrafo único. Designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Carable. O credor vai até o domicílio do devedor para receber. Um exemplo. O seu barriga que realizava a cobrança do aluguel na residência do seu madruga. Este artigo é utilizado supletivamente, ou seja, as partes podem convencionar conforme o interesse destas. Caso as partes não convencionem, nem a lei, ou não houverem circunstâncias contrárias, o pagamento deve ser efetuado no domicílio do devedor, mas pode este renunciar e efetuar o pagamento no domicílio do credor. Portável. O devedor realiza o pagamento no domicílio do credor. Exemplo. Pagar um empréstimo na própria agência bancária. Todavia, descreve o artigo 329 do Código Civil. Ocorrendo motivo grave para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Desta forma, não há o que se falar em perdas e danos. O lugar do pagamento pode ser alterado? Conforme o artigo 330, O artigo 330 confere que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Por exemplo, contrato de locação pago reiteradamente em local diverso ao acordado faz presumir renúncia do credor. Se tratando de bem imóvel, o artigo 328 do Código Civil discorre. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Entendendo estas como execuções de serviço, reparações, construções, etc. Outra exceção seria pela natureza da obrigação. Exemplo. Despacho de mercadoria por via férrea, com frete a ser pago no local do destino. Outro exemplo. A compra de ingresso para um show pode ser efetivada no local do mesmo.